Revista Enfermidades da Alma, parte 2, editora Betel, autor, comentarista do trimestre, pastor Israel Maia. Título da aula de hoje: Vencendo o desespero e o medo. Essa lição será aplicada no dia 3 de fevereiro de 2019. Texto áureo: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João, capítulo 14, versículo 27. Verdade aplicada. Enquanto estivermos neste mundo, estamos sujeitos a vivenciar várias situações difíceis. Porém, sempre poderemos contar com o socorro de Deus. Objetivos da lição: mostrar qual é a origem do pânico, ensinar o que ocasiona a síndrome do pânico e revelar como a síndrome do pânico deve ser tratada. O texto de referência se encontram alternados na Bíblia: Salmos 46, versos 1, 2 e 10, Provérbios 1, 33 e Isaías, capítulo 35, verso 4. Farei a leitura para facilitar a compreensão dos irmãos. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Mas o que me der ouvidos habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. Dizei aos turbados de coração: esforçai-vos, não temais, eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus, ele virá e vos salvará. Introdução: a síndrome do pânico tem assombrado a muitos e destruído outros. No entanto, não podemos nos esconder atrás dos medos que vêm sobre nós, nos aprisionando em suas grades invisíveis, geradas por angústias e sentimentos. Tópico 1. Origem do pânico. A palavra pânico pode ser definida como aquilo que assusta, amedronta. Alguns cientistas definem o pânico como sendo o medo do medo. A ideia de pânico tem sua origem na mitologia grega, no grego Havkok, oriunda do deus grego Pan, que tinha sua aparência assustadora, com chifres e pés de bode, cuja diversão era assustar os pastores e rebanhos da Grécia Antiga. Nesta lição falaremos de uma grave enfermidade da alma, a síndrome do pânico. Primeiro subtópico do tópico 1. O que é a síndrome do pânico? A síndrome do pânico afeta o indivíduo em sua totalidade, ou seja, no físico, no mental e no emocional. Esta síndrome se apresenta como um transtorno de ansiedade, que se dá através de crises graves, que duram entre 20 a 40 minutos e que não possuem nenhum motivo. A síndrome do pânico difere das chamadas situações de pânico, que são mecanismos de defesa que disparam quando se está em momentos de medo, como por exemplo em um assalto. A palavra de Deus nos mostra o momento em que os discípulos de Jesus estavam em pânico, quando da sua morte. João capítulo 20, verso 19.
E Jesus aparece a eles e diz: paz seja convosco, seja qual for a situação. A paz de Cristo preenche o vazio causado pela ansiedade. Nota do autor aos professores. As crises de pânicos atribuídas à síndrome se apresentam, na sua maioria, em mulheres na adolescência e na faixa etária entre 35 e 40 anos. Entretanto, atualmente ela já tem sido observada em crianças e também em idosos. O aumento da carga emocional provocado pelo excesso de informações provido pelas mídias de comunicação se apresenta como um complicador destes casos. O nível de ansiedade aumenta pelo acesso às notícias relacionadas com o crescimento da violência. Segundo subtópico do primeiro tópico, um número cada vez maior de pessoas tem chegado às emergências dos hospitais com sintomas diversos que se assemelham a problemas cardíacos como taquicardia, respiração acelerada e falta de ar, que são relacionados com sintomas mais comuns no ataque de pânico. No entanto, existem outros sintomas que assustam tanto o indivíduo que sofre com eles, como também amigos e familiares. Sintomas como visão embaralhada, tremores, mãos e pés frios também têm sido vistos nas emergências dos hospitais. Nota do autor aos professores. Sabemos que muitos indivíduos se veem acuados, com medo de tudo e de todos, não tendo condições de dominarem suas emoções. E isto tem causado grandes problemas familiares e na igreja. A atitude de procurar ajuda hospitalar é correta, pois é necessário que a investigação clínica seja feita, a fim de afastar a possibilidade de algo mais sério. Uma vez que nada seja identificado, a busca por psiquiatra e terapeuta é imprescindível. No entanto, vale ressaltar que o servo fiel conta com a certeza de que está guardado o tempo todo, pois tem a proteção do Senhor a seu favor. Salmos 34, versos 7 e 8. O anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Terceiro subtópico do tópico 1. Um mal que atinge a alma. A crise de sintoma de pânico é assustadora, porque o indivíduo vive um momento de sensação de morte. A grande maioria dos médicos a identifica como um transtorno psiquiátrico. Entretanto, é mais conhecida como síndrome. Os sintomas são característicos e se apresentam da mesma maneira em quem sofre com o transtorno. No entanto, o que mais preocupa é como as crises ocorrem. Os sintomas aparecem de maneira muito rápida, sem que nada os tenha motivado. Geralmente, não se tem conhecimento do motivo exato que tenha desencadeado tais sintomas. Muitos de nossos irmãos, apesar da certeza da proteção divina, têm sofrido com esta enfermidade, o que torna mais difícil para alguns entenderem o porquê de servos fiéis estarem vivendo um momento de pavor. Salmos 33, versos 18 e 19. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. 2 Coríntios, capítulo 4, versos 8 e 9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos,
mas não destruídos. Nota do autor aos professores. Não podemos esquecer que o ser humano é composto por espírito, alma e corpo. Logo, sabemos que somos atingidos por situações que farão bem e mal aos três componentes da formação humana. Ao escrever aos Coríntios, Paulo deixa claro que em Cristo somos nova criatura. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas é preciso que entendamos que o texto fala de mudança de vida espiritual. Mesmo sendo novas criaturas, continuamos sujeitos aos males que atingem o nosso corpo físico, como também a nossa alma. E para cuidar destes males, precisamos da ajuda profissional. A síndrome do pânico atinge hoje cerca de 4% dos brasileiros. Tópico 2. O que leva à síndrome do pânico? Muito se pergunta acerca do que leva uma pessoa a desenvolver os sintomas da síndrome do pânico, mas a ciência ainda não tem respostas conclusivas para isso. Preste atenção, o tópico a seguir contém uma resposta das perguntas do questionário. Primeiro subtópico do tópico 2. Possíveis causas. Os fatores mais investigados em busca das causas que possam ser responsáveis pelo aparecimento da síndrome são as questões genéticas e traumas ocorridos na infância e também a possibilidade de uma combinação dos dois. Embora os fatores genéticos sejam os mais prováveis, ainda existem outros que são apontados como possíveis causadores. Uso de drogas, abuso infantil e também problemas ocorridos com a criança na hora do parto. Torna-se cada vez mais importante por parte dos líderes na igreja a observação de membros que apresentam tais sintomas, pois um acompanhamento espiritual certamente irá auxiliar no tratamento psicoterapêutico ou até mesmo, no caso necessário, psiquiátrico. O acompanhamento espiritual servirá para dar confiança nos piores momentos. Salmos 27, dos versos 1 ao 5. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Nota do autor aos professores. Como já foi falado, o tratamento tanto terapêutico quanto psiquiátrico deverá ser buscado para que o indivíduo não permaneça mergulhado em dúvidas e perdas, que podem agravar os sintomas. Também vale ressaltar a importância do apoio espiritual, que irá fortalecer a fé nos momentos mais difíceis. Salmos 24, verso 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte,
não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. No tópico abaixo, existe mais uma resposta para uma das perguntas do questionário. Segundo subtópico do tópico 2. Doença não é sinônimo de pecado. É preciso cuidado ao lidar com a pessoa que está enfrentando uma doença da alma, para não associar automaticamente à prática de pecado, pois isto só contribui para o agravamento do problema. Como servos de Deus, devemos fortalecer aquele que, por infelicidade, foi acometido pela doença, dando-lhe a certeza de que o nascido de Deus não anda na prática do pecado. 1 João, capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. E que ele poderá contar sempre com a sua igreja, e principalmente com aquele que o criou e sempre o amou, colocando em seu coração a confiança no pleno acolhimento de Deus. Salmos 27, verso 10. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Nota do autor aos professores. Atualmente, muitos indivíduos estão sofrendo com este problema, homens e mulheres. A comunidade científica assevera de que o fato de se atribuir um maior número de portadores da síndrome às mulheres ocorre porque os homens procuram menos os tratamentos. Isto é um fato observado também em outras enfermidades, pois as mulheres sempre procuram acompanhamento médico mais cedo do que os homens. Neste caso, a igreja poderá servir como agente orientador, conscientizando os membros da necessidade da busca pelo tratamento. Observe que no tópico abaixo encontra-se mais uma resposta das perguntas do questionário. Terceiro subtópico do tópico 2. O perigo da falta de tratamento. É natural, no momento da crise, o indivíduo sentir desejo de parar de fazer o que está fazendo, pois, em sua maioria, os que sofrem com a síndrome tendem a associarem a crise à atividade que estavam realizando na hora em que ela ocorreu. Na verdade, o que ocorre é exatamente o contrário, pois a crise coloca o indivíduo o desejo de parar. Deixar de trabalhar, de estudar e se afastar do convívio social é uma atitude presente, pois associam as crises a esses fatos. Muitos acabam, por falta de tratamento, desenvolvendo a chamada agorafobia, que é identificada como o medo de não poder fugir imediatamente para o espaço onde se sentem protegidos, que no caso da maioria é na sua própria casa. No entanto, para os que servem o Senhor, existe um alento a mais. Salmos 91, versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Nota do autor aos professores. É sempre bom estar atento quando percebemos alguns dos nossos irmãos desenvolvendo comportamentos estranhos, como sentar próximo às portas do templo, sair inexplicavelmente da igreja no meio do culto, esfregar as mãos seguidamente ou então com braços cruzados, apresentando o rosto assustado. Pode não ser falta de sociabilidade, nem demônio, e sim uma crise de pânico. O mesmo pode estar precisando de ajuda.
temos que ficar atento para não julgarmos erroneamente e pecarmos por omissão. Tiago, capítulo 4, versículo 17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Tópico 3. Tratando a síndrome do pânico. Quando se tem uma enfermidade, a maior dúvida é quanto ao melhor tratamento. No caso da síndrome do pânico, o tratamento conjugado é o mais eficaz. Medicamento e terapia associados alcançam um melhor resultado mais rapidamente. Primeiro subtópico do tópico 3. A avaliação médica é necessária. O tratamento médico não será necessariamente longo. O médico é um profissional habilitado para avaliar melhor cada caso e adotar a conduta necessária para que possa controlar os níveis de ansiedade que estão provocando os eventos de crise. É sempre bom lembrar que a leitura bíblica é o melhor componente nessas horas, nas quais precisamos de remédio. Salmos 34, versos 15 e 17. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Os justos clamam, e o Senhor ouve e os livra de todas as suas angústias. Nota do autor aos professores. Vencer a batalha contra qualquer enfermidade é natural para aquele que conhece a Cristo. No entanto, tal vitória deve ser testemunhada pelos homens e atestada pelos médicos. Caso contrário, a falta da certeza de que a cura aconteceu realmente pode causar uma inversão no tratamento, pois a dúvida sobre a realidade da cura poderá ocasionar numa recaída e, consequentemente, na piora do quadro. Leia Salmos 121. Preste atenção, pois o tópico abaixo contém mais uma resposta das perguntas do questionário. Segundo subtópico do tópico 3. A terapia é indispensável. Durante a busca pela cura, o tratamento terapêutico acaba por se tornar indispensável, visto ser de suma importância, pois pesquisas diversas já concluíram que, na maioria dos indivíduos que vivem com a síndrome do pânico, esta é apenas uma das questões a serem investigadas. Indivíduos que apresentam sintomas relativos à síndrome geralmente sofrem com outras questões, que serão descobertas com o avanço do tratamento terapêutico. Este tratamento irá contribuir significativamente para a solução do problema, já que a síndrome, quando se apresenta, é vista apenas como a ponta de um iceberg. Quando busca respostas na terapia, o indivíduo toma conhecimento das suas enfermidades e pode apresentá-las àquele que sara todas as nossas enfermidades. Salmos 103, verso 3. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Nota do autor aos professores. Durante a terapia, outras técnicas podem ser utilizadas na tentativa de se obter sucesso, como aprender a trabalhar a respiração, inspirando com força e expirando com mais força, criando pontos de imaginação com foco dirigido em coisas e acontecimentos bons. E, sobretudo, criar momentos específicos para meditar na palavra de Deus. Josué, capítulo 1, verso 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito.
porque então prudentemente te conduzirás. Salmos 77, versos 11 e 12. Lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor. Certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. Salmos 119, versos 15 e 16. Em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Alegrar-me-ei nos teus estatutos. Não me esquecerei da tua palavra. Preste atenção, pois o tópico a seguir contém mais uma resposta das perguntas do questionário. Terceiro subtópico do tópico 3. A necessidade de uma conduta ideal. É importante ressaltar a necessidade de um procedimento de cuidado extensivo. Em um tratamento para a cura da síndrome do pânico, é imprescindível que se avalie a conduta geral do indivíduo e eventos complicadores que podem estar presentes no cotidiano. Na medida do possível, os níveis de estresse devem ser controlados. A alimentação tem que ser a mais saudável possível, acompanhada de atividades físicas regulares e, principalmente, o controle para uma condução ideal da qualidade do sono. Tais atitudes irão favorecer e fazer uma grande diferença para que haja sucesso na recuperação e solução do problema. Durante o tratamento, a melhor experiência é desfrutar do amor de Deus que lança fora todo medo. 1 João, capítulo 4, versículo 18. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nota do autor aos professores. É preciso ficar atento com relação às práticas de atividades físicas, pois muitos dos sintomas ligados à síndrome do pânico, como sudorose, taquicardia e falta de ar, se assemelham a esta prática. Por este motivo, quando for diagnosticado o pânico, as atividades físicas como coadjuvantes do tratamento devem ser acompanhadas de perto por profissional especializado e pelo psicoterapeuta responsável. Conclusão: infelizmente, os acontecimentos no mundo estão cada vez piores e têm levado muitos a uma condição de medo generalizada e outros a momentos de pânico incontrolável. Mas o Senhor, Deus, nos dá a certeza de que nele estamos seguros, pois ele cuida de nós. João, capítulo 16, verso 33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Chegamos a mais um fim de uma aula narrada. Espero que esta aula seja ferramenta produtiva e abençoadora na hora dos alunos e professores se prepararem para o dia de aula. Não se esqueçam de curtir o nosso vídeo, de comentarem e de deixarem alguma sugestão para que possamos melhorar as próximas aulas narradas. Fiquem com a paz do Senhor, um forte abraço e até a próxima aula narrada. Deus abençoe a todos.